Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Futuros do Amanhã. Eu sou Daniel Orlean e eu estou sempre acompanhado aqui de pessoas que estão transformando setores. Hoje eu trouxe uma pessoa que está transformando diversos mercados, o da mídia, dos relacionamentos. Ela, Maria Flávia, ou Flay, como a gente se conhece há bastante tempo. A Maria Flávia é uma das fundadoras da Mobis, que está no livro Made in Rio, como vocês já conhecem. A história da Mobis é incrível, mas ela tem muito mais histórias para contar e eu queria, Maria Flávia, Flay, que você começasse contando um pouco de como vocês tiveram a ideia da Mobis, como que vocês enfrentaram esse mercado. Eu sei que não foi assim uma ideia que surgiu do nada, mas foi resultado de muito trabalho, muita conversa. Mas a história é sua, o microfone é seu e bem-vinda novamente. Bom, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Adoro podcast, adoro trocar ideia com você sabe, a gente se conhece há bastante tempo. Bom, a ideia da Mobis, na verdade, a Mobis é uma plataforma de mídia exterior, né, 100% digital, geolocalizada, em cima de carros de aplicativo. Então, para quem é do Rio, com certeza já viu nossas telas rodando por aí em cima dos carros, né? São telas digitais, a gente oferece uma maneira de grandes marcas e marcas, enfim, de todos os tamanhos, na verdade, de conseguirem se comunicar com seus públicos-alvo, aonde eles possam estar nas ruas da cidade. Então, é uma mídia totalmente digital e geolocalizada, né? E essa é uma inovação, né, por si só, no meio da mídia exterior. A mídia exterior é uma das formas de publicidade mais antigas que tem, então, na verdade, nada de inovação com relação a isso, né? Acho que a gente sempre fala que lá no tempo, enfim, nas pedras, né? Tipo, já tinham lá os desenhinhos dos bonequinhos de palito e tal, e eu acho que daí, com certeza, se a gente conseguisse entender tudo que estava por lá, já devia ter alguma propaganda ali, alguém fazendo alguma propaganda de alguma coisa. Mas realmente a gente começou a pensar, né, na Mobis no momento em que a gig economy estava explodindo, né, e a gente achou que poderia ser uma excelente oportunidade. Então, na verdade, antes mesmo da publicidade, veio o olhar sobre a gig economy como uma oportunidade de negócio. Deixa eu te parar um pouquinho, Pode porque eu não falar. sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe o que é gig economy. Eu acho que é uma Boa. oportunidade bacana de explicar como que ela está transformando o mundo dos negócios, a geração de renda das pessoas. Sim. Gig economy, assim, resumindo, né, são todos esses, enfim, a economia dos empregos por jobs, né, assim, tipo, por bicos, né, de uma forma muito, enfim, coloquial, mas que são os carros de aplicativos, entregadores de iFood, enfim, esses jobs sob demanda, né? E aí aqui no Brasil e em vários países, né, mais ou menos como o Brasil, né, países em desenvolvimento e tal, que geralmente tem uma grande parte da população que tem dificuldade de se empregar e tal, então acaba que é um prato cheio para negócios escalarem absurdamente. Então, não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é um dos maiores mercados da Uber, né? E sendo que São Paulo e Rio de Janeiro são a primeira e a terceira maior cidade da Uber em termos de receita, de corridas feitas, números de motoristas e etc. Então, realmente, a gente tem aqui no Brasil um prato cheio mesmo para negócios que são baseados nessa gig economy escalarem com uma rapidez e facilidade muito rápida, né? Para ver se eu entendi bem, né? Quando a gente fala de gig economy, a gente está falando, não é aquela pessoa que é assalariada, né? Que sai às 6, 7, 8 da manhã para chegar até o trabalho, trabalha ali no horário comercial, vai para casa ou vai estudar. É um ciclo totalmente diferente. É sob demanda. Você pode trabalhar, se você quiser, sei lá, de 9 a meio-dia, parar, buscar o filho na escola, fazer alguma outra coisa, depois de 5 à meia-noite você volta a trabalhar, ou não só escolher seu horário, mas também quando tem demanda, quando tem negócio, né? Numa hora de pico, vale para Uber, vale para aplicativo de entrega, vale para várias coisas sob demanda. Acho que essa é a palavra-chave, né? Sob demanda, e essa seria a forma maravilhosa de trabalhar sob demanda, mas, como eu estava falando, num país em que a gente tem um nível de desemprego muito, muito grande, as pessoas acabaram virando reféns desse modelo de trabalho.
Então, seria incrível que elas pudessem escolher seus horários, seria incrível que elas pudessem escolher parar para tirar uma soneca no meio do dia, mas não é isso que acontece, né? Os nossos parceiros motoristas, por exemplo, eles dirigem 16 horas por dia. Então, assim, não existe muito essa flexibilidade que a gente acha que existe. E isso é muito interessante porque eu sempre faço esse paralelo com a vida do empreendedor, né? Porque eles são empreendedores, né? Eles são, né, pessoas que levantam e vão, né, operar suas próprias carreiras, trabalhar para eles mesmos, né, e dosar o quanto tempo de dedicação que eles vão ter, o que eles precisam ter para, né, realizar os objetivos ao longo ao final do mês, né, pagar as contas, pagar colégio para o filho, etc e tal. Mas no final das contas, o que acabou acontecendo aqui é que eles vivem uma situação em que a conta não fecha. Né? Então, é uma equação financeira que para eles é muito ruim. E quando a gente olhou se debruçou em cima dessa situação, né, antes de a gente escolher que a gente ia empreender na Mobis, né, a gente só estava tipo deslumbrado com essa questão da gig economy, né, esse fenômeno e tal. A gente pensou, cara, não fecha a equação e como que a gente consegue ajudá-los a fechar um pouco essa equação. Então, é um público. Então, essa paixão por encontrar alguma dor, resolver algum grande problema de quem trabalhava na gig economy veio antes da Mobis. Isso. Né? A Mobis foi o resultado desse trabalho. Bacana. Então, primeiro vocês olharam um porquê, uma dor, né, do que vir com uma ideia, uma solução. Acho que seria legal para a galera entender um pouco mais desse processo que vocês passaram. Isso é sempre muito importante, né, para todos os negócios. A gente sempre fala que o negócio da Mobis é um pouco sui generis, porque quem paga o nosso negócio é um anunciante. Então, na teoria, quando você vai ler todos os livros, né, tipo, quem tem a dor é quem está pagando para você. Mas, na verdade, a maior dor mesmo no negócio da Mobis, quem tem é o motorista, porque anunciante, ele anuncia. Ele tem espaço para anunciar, né, e realmente quem tem aquela dor que é assim, que aquilo é um problema mesmo, é o motorista. Então, e sim, isso veio antes, e a parte da publicidade veio da nossa forma de como é que a gente vai ajudar ele a melhorar essa equação financeira. E aí, melhorar essa equação financeira para ele ou ele vai ganhar mais dinheiro, ou ele vai economizar mais, né? Porque é um público extremamente sensível a dinheiro, e tentar fazer ele trabalhar menos, né? Menos horas. Então, o que eu posso fazer, já que eu estou todas essas horas aqui, 16 horas sentado nesse carro? É um carro, né? Então, tipo, é um ativo que só serve para isso. Então, como que eu posso usar esse ativo para me fazer ganhar mais dinheiro, ou me fazer economizar, ou me fazer trabalhar menos, né? O que pode ser até um pouco intuitivo, mas a gente então resolveu, cara, por que então a gente não cria em cima da gig economy, uma plataforma de mídia, né? Pensando que hoje no mundo da publicidade as marcas estão disputando cada vez mais pela atenção das pessoas, né? Onde quer que elas estejam, seja no celular, seja na rua, no supermercado, sei lá, em qualquer lugar. Então existe essa disputa da atenção e você tem no carro do motorista de aplicativo ou do taxista, né? Que a gente também tem taxista, eles, né? O sol nasce igual para todos eles e eles têm exatamente o mesmo problema, né? Ou problemas muito similares. Então, a gente fala com esses dois públicos. Então, a gente ficou pensando, cara, por que a gente não usa esses 15 minutos, em média, que uma pessoa fica parada dentro de um carro, né? Para a gente usar a atenção dessa pessoa e vender essa atenção para publicidade, para as marcas poderem repassar alguma renda para esses motoristas, né? Então, aí a conta, tudo na nossa cabeça. Foi aquele momento assim que a gente estava, eu me lembro perfeitamente desse momento, a gente estava no coworking que a gente estava lá alugado para bootstrapear e tentar criar a ideia de que a gente ia empreender, e aí foi esse momento que a gente falou, caraca, mídia. E aí a gente foi tentar entender, né, o que a mídia estava fazendo, né, naquele momento e quais eram aqueles
tem vários modelos, né, de tipo, e aí a gente começa a entrar no papo de futuro, né, de como que, por exemplo, uma marca pode então vir a criar o Uber Zero, ou seja, ela vai patrocinar toda a sua corrida no Uber, entendeu? Então, como é que a marca consegue patrocinar coisas em troca da sua atenção, né? Então, como que a gente começa a ganhar, né, com os anunciantes, né, vendendo a nossa atenção? Uma loucura dessa, mas foi, esse momento, assim, de tipo eureka que a gente teve e que deu início à Mobis. Mas foi a primeira ideia que vocês tiveram dentro da Gig Economy ou vocês testaram Não. uma série de outras ideias, algumas boas, outras Não, péssimas? Como é que foi isso? Bom, no início a gente teve algumas ideias que não foram legais, mas o método é maravilhoso. A gente sempre fala que, sim, o método que a gente usa, né, para validar as ideias e, enfim, lançar os MVPs, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas a gente fala que quando a gente começa uma ideia, começa um negócio, a única coisa que está validado é o método. Uhum. Então, a gente aprendeu bem rápido que a gente não ia para frente com algumas ideias, mas eu posso compartilhar, porque eu acho que é até interessante. Quando a gente resolveu, que a gente empreenderia como um grupo, né, porque, eu tenho 2 sócios, o Fábio, que, era da Aferolab, era enfim, teu Sim, sócio. empreendedor serial, digamos assim. Empreendedor em série, É. exato. E ele estava de saída, eu tinha saído há poucos meses e tal. Eu era pessoa de produtos, eu tinha feito inúmeros produtos, estava naquela pilha de tipo, gente, eu preciso fazer um produto meu, né? Assim, para mim, né? Ficar aqui. Só para quem não conhece sua história, deixa eu ajudar, né? Você trabalha com Sei. produtos educacionais Tá. que usavam tecnologia. Isso. Gerar Produtos experiências de... digitais com foco em educação corporativa. É, comecei a trabalhar com isso, eu tinha 20 anos, e foi uma paixão fulminante, eh, que era um mix de educação, que é um mercado incrível, que eu ainda amo muito, e uso de educação em tudo que eu faço, mas também pela parte de criação de produtos. Hoje eu sei que, na verdade, minha grande paixão é por produtos mesmo, assim, é algo que eu quero fazer, independente de qualquer mercado, né. Mas então eu trabalhava com o Fábio e com você, né, há muitos e muitos anos, e ele estava de saída, eu tinha saído há alguns meses, eu estava fazendo consultoria na época para o Eleva, né, e na parte de tecnologias educacionais, e e o Júnior, meu outro sócio, que também foi sócio do Fábio na primeira empresa que eles tiveram, né, que é a primeira saída do Fábio, né, como empreendedor, também do Júnior, é Fábio Júnior, né, É. Fábio Júnior e Flay. A gente sentou para discutir quais eram as ideias que cada um tinha, e cada um tinha ideia em todos os mercados que você pode imaginar, né. A primeira ideia que a gente tentou validar foi também uma ideia na Gig Economy, a gente queria criar o Uber da lavagem de carro. É até interessante, porque se alguém tiver aí querendo criar o Uber da lavagem de carro, fala comigo, tenho várias experiências para compartilhar, mas basicamente a gente foi começar a investigar, ver o tamanho do mercado, e a gente descobriu, né, que basicamente bateu ali no cerne do problema. As pessoas têm muitos carros, existem muitos carros na rua, realmente eles vão continuar existindo, as pessoas precisam lavar carros, mas elas não lavam carro, pelo menos não com a recorrência que a gente gostaria, mas a ideia era, meu sonho dourado era ir, sei lá, jantar com as minhas amigas, parar o carro, chamar alguém que ia chegar com uma lavagem ecológica, lavagem a seco e tal, lavar o carro enquanto eu estivesse fazendo alguma coisa que era para otimizar o tempo, e também porque realmente é um saco ir lavar o carro, né. E aí a gente foi tentar validar, e aí a gente sempre fica tentando pivotar, né, para ver, assim, aí a gente, né, a gente fala, né, que se apaixonar pela ideia, ferrou. Então a Uhum. gente tenta não se apaixonar, mas no final das contas, assim, depois de um mês, assim, falando com gente, tentando validar, a gente já estava assim: "Ah, o porteiro é o meu concorrente, então tá bom. Então como é que eu faço um negócio para o porteiro?" Aí a gente já estava treinando o porteiro para lavar, aí o negócio, aí não.
Aí a gente falou: "Vamos deixar aqui e vamos partir Mas o para o interessante que você falou desse ponto é exatamente essa confiança no método, É. né? Que você desenvolveu ao longo da sua carreira como uma pessoa de produto, como uma pessoa Uhum. que olha as dores, olha o público, procura desenvolver produtos que resolvam aquelas dores. Você Uhum. usou esse método até para mostrar o que não daria certo, ou pelo Isso, menos para entender o que tinha mais ou menos probabilidade de dar certo. Eu acho isso. que o legal é que quando a gente está falando aqui dos futuros do amanhã, é um paralelo bem interessante, porque quando a gente está falando de futuro, muitas vezes pensa que trabalhar com futurismo é prever o futuro. Eu sempre falo isso no começo, não sei nem se eu falei hoje, mas sempre falo isso no começo, que a ideia aqui não é prever um futuro certo, porque eu acho que hoje ninguém é capaz de prever o É futuro com a bizarro, exponencialidade né, do mundo que claro. a gente vive. Mas imaginar futuros possíveis. Eu acho que o Sim. trabalho do produteiro, da produtora, da pessoa de produto, é imaginar futuros possíveis onde soluções podem ser aplicáveis. Então eu acho assim, até esse constrangimento um pouco, pô, a gente teve uma ideia ruim. Cara, mas a ideia ruim faz Não, parte eu do acho processo, ótimo. né? Inclusive eu já tinha Não, camisa da essa é boa empresa, até, mas entendeu. quando a gente está pensando num produto, numa solução, a gente passa por várias ideias ruins, elas fazem parte Total. do método, do Claro, processo, né? claro. Só para vocês terem uma ideia, assim, tipo, a gente estava preparado para ir numa conferência de síndicos. Depois que a gente percebeu que as pessoas lavavam com o porteiro, a gente falou: "Bom, vamos produtizar um plano de assinatura para todos os moradores, lavagem ecológica, não sei o quê". A gente foi descobrir quantos prédios na zona sul do Rio e na Barra que podem lavar com água ainda. Então, assim, tudo você para, né, na ideia, o produteiro, ele tem que ir atrás dessas respostas, né, e ir empatizando. E por que que não lava? Por que que não sei o quê? E a conversa, né, entrevistar o público-alvo, e você olha no olho, às vezes você sabe que o cara tá mentindo para você, ele tá falando assim, ele quer te agradar, então: "Ah, eu lavo meu carro é ótimo, tá sempre limpo". Mentira, né, e aí e tem essa pegada humana mesmo de você, entender, e o que é legal, assim, também, falando um pouquinho disso, assim, desse início, o que a gente fez nós 3? Isso eu acho que é uma dica boa, e que a gente fez isso para o Table recentemente também. A gente pegou o Golden Circle, né, do Simon Sinek, que é aquele esquema, né, de por quê, como e enfim, o quê, e a gente fez pra gente pessoalmente, como empreendedor. Então, assim, qual é o teu Golden Circle na hora de empreender? Então, a gente fez essa dinâmica e foi muito legal, tipo, os 2 fizeram individualmente, eu fiz o meu e tal, e aí no cerne, por que você empreende, né? O que que você quer? E aí como que você quer fazer isso? E aí a gente, né, como que a gente ia convergir 3 pessoas, e 3 pessoas em momentos de vida diferentes, né? Tinha acabado de ter uma filha, né, eles são empreendedores em série, ou seja, já tiveram saídas, eu era CLT minha vida toda, então, assim, a gente tinha realidades completamente diferentes, né, então será que aquele grupo estava convergindo naquele momento de correr atrás de qual era a ideia que a gente ia, investir, né, nossa Uhum. vida, nosso tempo, enfim. Então isso foi muito legal. E aí a gente descobriu que a gente precisava de propósito, e por isso que entrou a Gig Economy, né. E essa empresa, enfim, era até legal, porque se chamava Limpim, e o Limpim, ele falhou miseravelmente muito rápido, graças a Deus, e aí ele deu origem, na verdade deu origem não, ele abriu espaço para que a gente chegasse na Mobis, que também é uma empresa de propósito, e ela é um alinhamento perfeito dos nossos 3 Golden Circles naquele momento. E aí, assim, como eu sempre falo, eu sempre antecipo isso, porque quando eu pensei na Flay, né, falei, cara, vamos começar falando de mobis, vamos falar eventualmente de futuro da mídia, mas a gente aqui já abriu vários caminhos, né? A gente pode falar do futuro do trabalho, por Uhum. conta da gig economy, o impacto que isso tem no mundo do trabalho. A gente pode falar do futuro da atenção das pessoas, porque você também Uhum. passou bem por isso, do futuro dos produtos. Eu acho que a gente Uhum. passou por várias coisas. Mas quando você falou
dessa questão, né? Tem um ponto que é sempre muito polêmico sobre gig economy, que eu acredito na mesma tese que você, são empreendedores, mas muita gente fala que é precarização do trabalho, né? E é uma crítica muito, muito intensa. Mas eu já, claro, eu sempre estou batendo Mas conversa o com. trabalho de empreendedor não é precário? Pode Muitas ser vezes. essa. Mas você falou alguns termos bem, bem específicos, né, de startup, de empreendedorismo. Você falou de Aham. MVP, né, que é o mínimo Uhum, produto viável. Você falou de uhum, pivotar, que é uhum. encontrar caminhos alternativos, mudando alguma rota do negócio. Você Sim, falou de bootstrapping, que é você começar um negócio, às vezes, por conta própria, tentando gerar ali uma receita que faça o seu negócio ser bem-sucedido. Acho que você sim. falou também de vários modelos e métodos de pensar. Acho que a gente vai ter tema para falar sobre um monte de coisa. Mas eu queria, quando você fala de propósito, acho que essa questão do Golden Circle, né, que é aquele, quem nunca assistiu, sugiro assistir, já é um clássico, o Simon Sinek, ou Sinek, eu nunca sei como é que fala o nome dele, fala sobre aqueles 3 círculos, né, o do centro é o porquê, que fala sobre propósito, como e o quê, que as pessoas, elas se importam mais com o porquê você faz as coisas do que efetivamente o que você faz. E eu, um dia conversando com o Léo tá aqui, não aparece, mas é o cara que faz tudo aqui acontecer também, né? Um dos caras, tem aqui o pessoal do estúdio Betamax aqui no Rio, sempre um grande parceiro. Eu lembro que na pandemia eu estava conversando com o Léo sobre essa coisa do propósito, e aí veio um estalo assim, falei, cara, por que é o cacete? O mais importante é o quem. É o por quem, o com quem e o para quem. E eu acho que quando eu vejo a Mobis, eu vejo essa coisa dos quens É. muito aflorada. Primeira coisa, você falou da gig economy e da pessoa que sofre. Eu botei ali um pouco de propósito, aquele mundo de fantasia, né? Que é a gig economy, que até algumas pessoas, acho que no mundo ou até no Brasil fazem de ser um complemento, mas grande parte dos brasileiros tem a gig economy como sua principal fonte de renda e passam 12, 14, 16 horas Sim. trabalhando. Então, o primeiro ponto, o primeiro por quem, né? Na verdade, para quem são essas pessoas que precisavam de novas fontes de receita para complementar esse trabalho precarizado, digamos assim. Eu acho que são empreendedores, são pessoas que estão fazendo a sua vida. Você Sim. usou essa frase, né? Estão construindo sua liberdade financeira ou pelo menos o seu sustento. Então, primeiro, esse para quem. O porquê eu falo muito de por quem você faz isso. Acho que quando vocês fizeram o Golden Circle pessoal, muitas vezes você fala assim, cara, por quem que eu empreendo? É por mim, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha família? E o com quem? Mas que eu tenho certeza que influenciou muito vocês também. Quando você falou que você se juntou com o Fábio, que é um empreendedor Sim. serial, cara são fantásticos. Eu sempre falo, né, que foi com ele que eu aprendi de verdade a negociar, botar preço e vender. E o Júnior, que é um cara de tecnologia fantástico, eu acho que vocês olharam, e você que é visionária, evangelizadora do mercado, a pessoa de produto, do marketing, da inovação, eu acho que vocês juntaram um timaço, né? Vocês fizeram um timaço. E tem um outro negócio, que eu vou voltar para uma vídeo depois, mas tem um outro negócio que eu sei que era o teu sonho também lá atrás, que agora você está voltando a construir, que é o Table For ou a Table For, Botei o o fora. Table For, É. que é de fato para conectar quens, conectar pessoas que Sim. eventualmente estão ali vivendo uma solitude, uma solidão nas suas áreas. E aí eu volto de novo a essa coisa do quem. Quando eu ouço muito assim, falando, né, essa molecada startupeira, qual o propósito, o porquê, eu falo assim, cara, quando você amadurece, o quem faz muito mais diferença. Total. Às vezes você encontra um porquê para trabalhar com os quens você quer. Eu fiz isso algumas vezes na vida. E quando o quem começou a falhar, quando a relação desgastou, já estava muito tempo, né, cada um estava num momento de vida diferente, ele falou, cara, agora é cada quem com seus novos porquês, com seus novos quem. E aí, eu acho que vocês criaram um timaço ali, mas eu acho que o Table For está permitindo com que mais pessoas se conectem. Fala um pouquinho para a galera que não conhece o que é o Table For, por que você resolveu tirar de novo do papel, como que isso se relaciona com a Mobis, com a tua vida como empreendedora, enfim, fala aí. Legal. Table For era a ideia número 3 na lista. O Limpim falhou. A Mobis, a gente teve uma história de validação que foi totalmente fora de série, assim, tipo, a gente captou investimento com PowerPoint, literalmente, e assim, foi muito rápido. E, então a gente falou: "Cara, vamos". Vou só te interromper, eu investi, tá, na Mobis. Aí ela fala assim, com PowerPoint. Não foi por causa do PowerPoint, Não, foi de claro novo que por não causa vai. dos quens.
era quem estava tocando o negócio. É, Era um PowerPoint lindo, maravilhoso, uma ideia muito boa. Mas essa ideia poderia ser ideia de várias pessoas. Mas quando você via o time que era estava quem conseguiria tocando, executar também. as pessoas, os investidores falam muito, né? Assim, do first the people, then the money, né? Primeiro as pessoas, depois o dinheiro. Claro, tem que ser um mercado grande, tem que ser um mercado que você tem entendimento dos fundamentos econômicos, como é que as marcas vão anunciar, gerar dinheiro. Mas o investimento, quem investiu, quem acreditou em vocês, estava investindo em vocês antes de qualquer coisa, né? Tanto que algumas pivotadas vieram ao longo do caminho, porque logo depois vocês enfrentaram a E outras pandemia. virão, eventualmente, né? Viram. Mas foi ali, pré-pandemia, né? E falando sobre mídia exterior. Depois a gente volta a esse assunto, Tá. mas eu te interrompi você falando do Table 4 ali, quando vocês conseguiram É, investimento para Mobis. Né? o Table era a ideia número 3. E é uma ideia que é muito pessoal para mim, porque é algo que eu pensava desde 2016, mais ou menos. E só explicando um pouquinho o que que é. O Table4, ele é uma plataforma de social dining, que tem um algoritmo por trás que faz o match, entre pessoas, suas personalidades, seus interesses e lifestyle, e reserva mesas em restaurantes para que essas pessoas consigam se conhecer e trocar sobre suas paixões e trocar, né, se conectar. Então, um mercado completamente diferente, né, da Mobis. A Mobis é uma empresa B2C, a gente vende para empresas, né. O Table, o nosso cliente são pessoas como eu, como você. Então, muitos aprendizados, outro produto, aprendendo muito, de novo, graças a Deus. E é uma ideia muito pessoal, porque em 2016, quando eu tive minha filha, eh, eu fui a primeira mãe do meu grupo, né, de amigos, assim. Então aquilo foi muito transformador para mim, assim como eu acho que é para a maioria das mulheres, né, e dos homens também que viram pais, enfim, tendo a achar que para as mulheres é bastante, bastante mais até. Mas naquele momento eu me senti muito sozinha, porque eu não tinha muito com quem compartilhar, aquela experiência, né, eu acho que a maternidade é muitas vezes uma experiência já muito solitária, mas ela fica melhor quando você compartilha com outras mães e eu não tinha aquilo, né. Então essa rede, enfim, então eu desejei ali naquele momento, com todas as minhas forças, ter um espaço livre de julgamento em que eu pudesse trocar com outras mães que estivessem passando pela mesma situação que eu. Eh, Logo após isso eu me separei, então teve ali um outro momento em que eu gostaria de ter tido um outro espaço ali de conexão. Depois comecei a empreender em 2018, e é um mercado que, assim, como eu te falei, fui sempre CLT, produtora, como você falou? Produteira, Produteira. pessoa de produto. Isso, adoro. Produteira, mas produteira para outra empresa, né. Então, assim, cara, empreender é um animal, porra, completamente diferente. E você empreender sendo mulher num clube do bolinha bizarro né, então assim, cara, empreendedora mulher em 2018 em startup, tecnologia, era tipo cabeça de bacalhau, assim, negócio que você nunca viu na vida, entendeu? E ainda é, assim, né. E aí, à medida que você vai captando, fica mais difícil ainda você topar com outras mulheres que estejam no mesmo momento de startup que você, porque a mulher pode captar uma vez, mas muitas vezes ela não vai captar de novo, né. Então, assim, é uma jornada muito solitária. Pra mim foi, de novo, um momento em que eu desejei ter, conexões, né. E aí a gente veio a pandemia e, cara, a pandemia foi avassaladora, assim, para mim pessoalmente, porque eu era a rainha do happy hour, você sabe disso. Eu, cara, sempre tive uma vida social muito ativa, mesmo depois de ter minha filha, assim, gostava muito, assim, de me conectar com gente, cara, conversar, entender o que as pessoas estavam passando e tal, a galera do meu time e tal. Cara, ficar isolada pra mim, cara, me matou, me deprimiu, me deixou com medo de sair. Até hoje eu sinto falta da máscara,
em Uhum. vários lugares, de estar aqui, entrar no elevador. Então foi, assim, muito complicado. E eu comecei a estudar um pouco sobre solidão, e esse paradoxo que é você sentir só, não é só físico, né, fisicamente, gente, eu tenho uma família, eu tenho cachorro pra cacete, tem criança pra cacete, tem, sabe, tipo, um monte de coisa pra fazer, tem família e tal, não sei o quê, mas é uma sensação, às vezes, de não pertencimento, né. Antigamente eu tinha minha banda, agora eu não tenho mais, antigamente eu tinha happy hour, agora eu tô de home office, eu não tenho quem ensinar, não tenho com quem aprender com olho no olho, os almoços, as coisas e tal. Então, como é que você consegue se sentir desconectado morando numa cidade como o Rio de Janeiro, né? E aí eu fui atrás de tentar entender um pouco sobre essa questão da solidão e eu descobri que existe, eu não sei se você sabe, mas um termo que inclusive é um estudo da, enfim, das organizações da Organização Mundial de Saúde, que chama-se epidemia da solidão, e que tem muito a ver com a tecnologia. E é muito louco, né, porque, tipo, eu sou apaixonada por tecnologia, né, todos os produtos que eu fiz e me envolvi até hoje, eles são produtos de tecnologia. E você tá naquele momento de tipo: "Cara, então quer dizer que aquilo que você ama desconecta as pessoas, né, causa afastamento nas pessoas, né". E aí, e tem muito a ver com isso, muito a ver com a pandemia, com o home office, com as novas relações de trabalho e tal, não sei o quê, parará, e eu falei: "Cara, acho que está na hora de eu criar um produto de tecnologia que em vez né, de promover ainda mais afastamento como as redes sociais e tal, não sei o quê, que gere a aproximação". Então o Table ele é para conectar gente por meio da tecnologia. Ele é uma rede social, só que da vida real. É como se a gente estivesse trazendo todas as comunidades que já estão instaladas aí nas redes sociais, né. Então, por exemplo, eu estava vendo um seguidor incrível, Jornada do Whisky, que tem quase 1 milhão de seguidores, eh, que são pessoas que são apaixonadas por whisky. Que são pessoas que, cara, sabe assim, a nota que a gente sente, sei lá, no vinho ou na cerveja, não sei o quê, parará. Cara, é uma galera que, assim, engajamento, comentários, aquelas pessoas nunca se viram. Elas nunca sentaram para tomar um uísque juntos. E provavelmente o cara nunca sentou para tomar uísque com os seguidores, aqueles 1 milhão de pessoas e tal. Então, como que a gente traz isso, né? Como que a gente faz essa mediação? E eu sou apaixonada por gastronomia, por mixologia também, adoro comer, adoro beber, enfim. Então, acho que a mesa é o cenário perfeito para você, enquanto compartilha comida, você também compartilha a sua vida, suas experiências e por aí vai. Então, o Table nasceu daí, ele é muito novinho, ele tem 1 mês de vida. A gente está rodando os primeiros encontros. Tem quase 8 anos de gestação e 1 mês de vida. Exatamente, É. exatamente. Mas eu acho que é questão de momento também, né. E eu acho que o mundo está pronto para social dining, assim, sabe. Eh, e aí o pessoal fala: "Ah, é o Tinder da", não, não é o Tinder, mas, eh, o Tinder é uma puta de uma tecnologia Sim. incrível que não deixa de aproximar pessoas e a gente está aproximando realmente com um propósito. Então as mesas são temáticas, né, então a gente já teve mesas de empreendedorismo, então a gente uniu alguns founders, foi legal, teve founders mulheres, eu participo de mesa toda semana, então isso pessoalmente já me dá aquele, eh, calorzinho no coração de conhecer gente nova e tal. A gente teve, mesas também de pessoas da indústria criativa. Existe uma mesa que é só resenha, que é só para você sair e encontrar outras 5 pessoas que você nunca viu na vida, mas que a gente chama os amigos do futuro. Uhum. São seus amigos do futuro. Inclusive hoje eu recebi 2 mensagens de pessoas que estiveram em mesas comigo, uma pedindo indicação de uma consultoria de, sei lá, máquina de vendas e uma outra falando: "Ah, eu vou para o Rio de novo, vamos se ver e, sei lá, caminhar na praia", entendeu?
Então, enfim, tô me Eu gostei do divertindo termo muito. amigos do futuro, super a ver com o que a gente tá falando Amigos do também. futuro. É. É, Bom, bacana. Tomara que, sei lá, no Made in Rio 2 ou 3, a gente possa também falar do sucesso do table, tomara. né? Nessa transformação do social dining. Mas eu gostei de Amigos do Futuro, hein, cara? Eu vou usar ainda em algum Amigos do momento. futuro. E vou fazer as devidas referências. É, porque, assim, é isso, eu ficava pensando muito assim, cara, eu moro na Lagoa, né, eu ficava pensando: "Será que tem outras empreendedoras na Lagoa? Será que tem outras cantoras na Lagoa que adoram cantar e tal? Pô, será que eu não poderia ter um grupo que vai pra karaokês?", sabe assim? Tipo, umas conexões reais, sabe? Não, Então, é pra bacana. isso. Não, muito bom. Agora voltando rapidinho para Mobis, então, que eu quis Uhum, passar, né, pelo table, que eu sei o quanto que é algo que te apaixona sei. e que está saindo do papel, que você já teve essas mesas, está aí fazendo o negócio crescer. E eu tenho certeza que você vai ter vários desafios para escalar, mas Muito. que isso vai acontecer. E aí, falando de desafio, você falou muito da questão da economia da atenção, né? Uhum. Dessa disputa pela atenção das pessoas e que as marcas têm muitas opções, mas tem muitas opções que têm diferenciais entre si. Quando vocês estavam construindo a Mobis, como é que vocês criaram esse diferencial? O que é disruptivo na Mobis? O que vocês acham que vai ser o futuro da mídia exterior, georreferenciada, programática, personalizada, que seja o melhor termo? Vou deixar para você falar Uhum, os melhores termos. uhum. E depois eu queria contar um pouco dos impactos, né? Porque mesmo sendo investidor na Mobis lá no início, a Mobis está sempre me surpreendendo, principalmente quando eu estou na rua. Porque eu vejo coisas novas que vocês estão sempre colocando. Então, eu Essa queria semana que tem você. uma surpresinha aí Então, que queria que você vai ser. contasse o diferencial que vocês buscaram lá no início para vender para a marca, né? Como você falou, um negócio Tem, B2B, tem. B2B2C, no caso, você tem três frentes, né? Você tem que vender para a marca, você tem que vender para o motorista de aplicativo ou taxista, e você está vendendo de alguma forma, né? Ou ocupando a atenção É, daquela pessoa que está na rua. Como é que vocês criaram algo que tem uma interseção diferenciada nisso tudo? sim. Então, a mídia exterior, ela é uma mídia que ainda aqui ela é muito analógica, né, então é um mercado que está passando por uma transformação digital gigantesca, e que é muito impulsionado pela necessidade das marcas de terem um retorno de mensuração e dados que elas agora já estão acostumadas com o digital. Então, no digital, quando você anuncia, você sabe para quantas pessoas você impactou, você sabe, quanto você gastou para impactar tais pessoas, você sabe o seu CPM, você sabe, enfim, você consegue segmentar. Então, eu quero impactar pessoas no Rio de Janeiro, ou eu quero impactar pessoas num raio de tanto a partir da Praia do Flamengo. Então, todas essas possibilidades, né, que as marcas têm hoje para fazer a segmentação das mídias no digital, elas estavam buscando na mídia, tradicional. Quando eu falo mídia tradicional, eu estou falando da mídia exterior, mas também da televisão, né, que hoje Uhum. você já tem muitas funcionalidades de segmentação. A televisão também já é programática, então os anúncios que aparecem para mim sei lá, na 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 TV fechada, provavelmente eles são diferentes do que aparece para você, e enfim, por aí vai. Então, já tem algum nível de segmentação. Então, a mídia exterior, que é uma mídia extremamente tradicional, foi muito demandada por essa transformação. Junto com isso, aconteceu, que as telas de LED, né, ficaram mais disponíveis, o preço diminuiu, então, isso tudo acelerou a adoção, né. Tem tecnologia também de nuvem hoje em dia e tal, mas muitas vezes quando eu estou andando na rua, eu sei que por trás daquela tela ali que é eletrônica, não é digital, né, é eletrônico, tem um pendrive ali espetado, né. Mas é um mercado que foi, então, o que que acontece agora, né, na Mobis?
e em alguns outros players também. A gente está plugado em todas as programáticas, ou seja, quando uma pessoa anuncia no Google DV, por exemplo, que é a plataforma programática do Google, ela pode escolher anunciar no inventário da Mobis, assim como ela pode escolher anunciar no teu celular, ou no meu, ou num site, num portal, etc e tal. Isso é absolutamente disruptivo, você ter uma plataforma de mídia exterior que é plugada numa programática. A gente está em 2024, a gente faz isso desde 2020. Então, assim, há 4 anos atrás era ainda mais diferente, né. Então, o cliente olhando para a Mobis, assim, né, tipo, com um dashboard, onde ele pode ver aonde a mídia dele esteve, porque é geolocalizado, o carro está em movimento. Então, assim, primeira coisa que já é incrível para o cliente é: eu quero só aparecer em tal horário. E, por exemplo, quando você vê, sei lá, um cliente da gente que é um Johnny Walker, o Johnny Walker, quando ele anuncia ali na Rio Branco, ele tá aparecendo na segunda-feira de manhã com o uísque dele lá pra galera indo pro trabalho. Ele tá pagando por aquele espaço, né. Na Mobis ele não precisa pagar por aquele espaço, é só ele dizer que ele não quer aparecer naquele horário ou naquele lugar, enfim, naquele dia da semana e tal. E aí isso você já vai começando a ter uma pegada de performance que é mais parecida com o digital. Então, quer dizer, só para a galera entender, se eu sou um restaurante, eu posso ter um anúncio diferente na hora do almoço, um anúncio diferente na hora do jantar, um anúncio diferente do happy hour, próximo ao meu estabelecimento. Isso. Dependendo do dia da semana, se está frio, se está calor, eu posso Exatamente. programar Se você é isso da cosmético, melhor forma possível. se você é cosmético, você pode ter num dia de sol para ter teu celular, num dia de frio, batom. Então, E isso eu posso fazer. ao mesmo tempo, Tem que entrar em contato com a Mobis ou é pela plataforma? Como é que é a melhor a maneira? gente vende de todas as maneiras. Se você mandar um WhatsApp, a gente está vendendo, mas a gente já teve muitas campanhas via programática, mas a maior parte das vendas hoje ainda é Que aí feita são grandes campanhas, relacionalmente. agências, Exatamente. né? Agora, é muito interessante quando você vê que, pintou uma campanha, sei lá, recentemente da Gatorade, que veio lá, assim, entrou e saiu e eu não sei quem, assim, só vendi, Uhum. entendeu? Então é muito legal também para Porque o inventário, né, assim para o você veículo torna de mídia. acessível, né, para os pequenos empreendedores também. A gente fala muito da questão do propósito, você falou do propósito do pessoal que trabalha no gig economy, mas e os pequenos empreendedores que têm uma dificuldade de, eventualmente, fazer uma campanha bacana, efetiva, Eu tenho uma má nessa mídia? notícia para você. Não dá? Eu fiz esse teste. É? E aí? Fiz esse teste de mercado. Eu tinha, assim, eu e meus sócios, né, a gente tinha um sonho enorme de conseguir furar essa bolha e, pô, imagina quantos pequenos negócios você não tem para vender aqui no Rio de Janeiro. A gente contratou um time de campo, inclusive a gente foi pegar uma consultoria na Stone. A Uhum. gente bateu a porta e falou: "Cara, posso dar um pulinho aí para saber como que você conseguiu vender maquininha para pequeno negócio?". E aí a gente foi lá e, caraca, foi uma reunião que honestamente saí de lá, assim, com vontade de chorar da parada tão incrível que eles fizeram, assim, tipo, foda. E a gente falou: "Pô, vamos vender a maquininha, só que a maquininha vai ser a mídia exterior para o pequeno comerciante". A gente falou: "Vamos começar em Copacabana". E aí a gente, porra, olhou Copacabana, mapa, não sei o quê, botou 2 vendedores na rua e tal, fazendo pitch, tentando validar o problema e tal, não sei o quê. Cara, hoje em dia, o pequeno negociante, o pequeno, assim, o negócio, ele não sabe que ele tem esse problema. Uhum. Tá à frente do tempo dele. Isso vai Mas não é acontecer? uma Vai notícia tão acontecer. ruim, Vai né? Tá à acontecer. frente do tempo, não é uma A notícia tão ruim. gente A gente tá fechou falando de futuro algumas aqui, então. vendas, entendeu? Você acha que no futuro, sendo Sim, eu vai acessível aqui, vamos democratizar. imaginar, eu sou sócio de um restaurante, pô, eu vou lançar um novo prato, um novo produto, Sim, um happy hour específico, numa data específica que eu tenho que encher, sim. eu posso, no futuro, programar isso. Acho que Claro, é vai um ser sonho, ótimo. talvez. É. O restaurante, ele precisa
se for a prioridade dele, legal, mas assim, todo mundo com quem eu conversei, assim, eles têm problemas de urgência diária, assim, tipo fornecimento de refrigerante, Sim. tem que O chegar. time O muito time mal não tem capacitado, muitas agência, vezes, e né? muitas vezes eu chegava para tentar vender a mídia, e aí: "Ah, você é de marketing, me ajuda uma coisa aqui, eu tô querendo fazer essas embalagens aqui para o delivery, o que que você acha que eu tenho", aí eu Hum, já estava ali, cara, tentando fazer consultoria para pessoa, entendeu. Então, assim, é muito sofisticado, tá. entendeu. Mas eu acho que um dia vai É, chegar eu acho que a lá. gente quando a gente fala de futuro, a gente tem que ser um É, pouco romântico, um pouco otimista, e vai, melhor ser vai, otimista e errar, né, do que já ser pessimista e não vai. fazer. O que eu vejo, assim, olhando um pouco para trás, eu me lembro, assim, eu sou, como eu sempre falo, sou jovem há um pouco mais de tempo, né, e eu vi a grande transformação que a mídia de performance, o marketing digital Sim, trouxe para o pequeno negócio. sim, Antigamente, pô, você não fazia porque não tinha como. é, Depois você passou a fazer para o comércio sim. eletrônico, via redes sociais, Instagram e tal. Talvez chegue um dia onde essa mídia poderosa, exterior, Ela vai programática, chegar. vai chegar. É que Mas não precisa desenvolver uma cultura e priorização, porque às vezes você tem que resolver o. é, Na verdade, você está ali vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Ou o jantar para comprar o almoço, eu sempre erro a expressão. é, E aí você não parou para se preocupar de que, pô, você tem que levar uma audiência, um sim, fluxo de pessoas, seja você uma pequena loja, um negócio de alimentos, é. né, de Mas, por alimentação. exemplo, franquia a gente já consegue, Uhum, entendeu. A gente vendeu para muitos restaurantes a gente já vendeu para clínica, de dentistas, clínica de estética, assim, a gente, cara, conseguiu, uhum. mas não era sem fricção. Tinha Ah, muita fricção e o que eu estava acho. desfocando um pouquinho Eu acho também internamente. que, como qualquer empresa, você tem que escolher primeiro o É, seu nicho. Às vezes, o nicho para atacar e para criar um negócio sustentável, para escalar e depois, eventualmente, tentar essa cauda longa, seja as grandes é, agências, é isso. que são quem, de alguma maneira, ajudam, né, os grandes e médios negócios a direcionar suas campanhas. Mas tem uma história muito legal que eu não quero terminar antes de passar por ela, que eu queria que você contasse como é que foi, assim, lá no início mesmo, né? Porque hoje, duas coisas, na verdade. Uma, um dia eu tô na rua, eu vejo, assim, sempre que eu passo um carro com tela da Mobis, eu sempre falo para as crianças, aí, a Mobis e tal, né? Super bacana. E um dia eu passei, eu falei, ué, de onde tá vindo esse negócio? Não tem uma tela. E eu vi, tinha, sei lá, uma garrafa de bebida ou uma O lata, holograma, um né. holograma em cima do carro. Eu falei, pô, estamos falando de futuro de verdade aqui. Sim, É, e sim. e às vezes vários carros no mesmo lugar, fazendo uma campanha. Vocês saíram então, saíram não, né? Evoluíram dessa mídia da tela, com todas essas vantagens que você falou, para, cara, parar o trânsito, no bom sentido, né? Sim, e a gente tá essa semana, é a estreia do mega holograma, é um holograma de quase 2 metros de altura em cima do carro, então, assim, vai ser uma loucura. A gente está sempre em busca de olhar o que que pode ser a nossa próxima coisa, né, criar o produto dentro do produto, né, qual vai ser o Sim. próximo produto. O holograma, eh, foi incrível, é incrível ainda, tem sido, né, acho que a gente teve uma adoção muito rápida por parte de clientes, a gente fez muita campanha, é muito bom para ativação, e os carros são teleguiados, digamos assim, então a gente manda um enxame de carros, Mobis, né, tem aquela coisa Uhum. das abelhas móveis e tal, tipo, é um trocadilho, mas então a gente manda esse enxame para tal lugar, para ser mais certeiro no público do cliente, né. Então, tipo, essa semana a gente está fazendo, já que não vai sair, provavelmente já não vai ser spoiler, que já vai ter acontecido, é uma campanha de refrigerantes e o cliente quer muito atingir a galera que está indo para o show da Madonna e tal, parará, então a gente está fazendo esse enxame com um mega holograma e tal. Mas, assim, o futuro, o que eu quero muito chegar nesse momento, né, e que eu fico muito pirando nessas ideias, quando a gente estava na Fero, eu estudei muito sobre realidade aumentada. Infelizmente, assim, às vezes a gente tem acesso ao conhecimento, mas a gente não tem a parte da adoção, né. A gente fala de mobile learning há Uhum.
sei lá, 20 anos, mas a gente não tinha os smartphones, então a gente não tinha como fazer, então e aí quando você começa a falar sobre mídia exterior e multiversos, né, eu acho que aí é um game que fica muito mais divertido, porque, assim, é o que você falou, pô, não tem uma tela ali, né. Então, assim, eu não tenho nem sequer o custo da tela ali, né, então, assim, aquele prédio ali, com um óculos, ele pode ter uma tela ali. Pode ter aquele prédio pode ter uma empena lateral Uhum. que eu só tô vendo porque eu tô com um óculos e, na verdade, aquilo é um espaço de mídia que está sendo comercializado por alguma marca e que tem segmentação, porque se eu tô Flávia e Daniel um do lado do outro, os 2 com óculos, você vai estar vendo uma propaganda tal e eu vou estar olhando para a mesma empena vendo uma outra propaganda. Então, quando você começa a pensar em mídia exterior nos multiversos, né, então assim, o show sei lá, do Drake num universo alternativo desses, assim. Cara, ele vai ter um patrocinador, vai ter uma marca patrocinando, ele vai ter propaganda, vai ter mídia exterior. Não adianta. Então ele vai ter a mídia exterior lá. Então, assim, a gente está chegando e é um futuro possível, porque todas essas tecnologias elas já estão disponíveis, né? Mas precisa de muita gente com óculos, muita gente com, né? Precisa, né? Dar uma acelerada, mas é um futuro possível que eu estou muito animada para descobrir e para viver, assim, porque eu acho que, cara, agora que a gente, como mídia exterior, conseguiu quebrar muitas barreiras da tecnologia, se tiver pessoas certas no mercado, com um olhar que saia das telas físicas do jeito que a gente conhece, aí eu acho que vai ser muito interessante. Não, incrível. Mas tem uma história que é quando vocês fizeram a primeira tela, né, Sei. que assim, quando a gente fala de hardware, quando a gente fala de internet das coisas, tecnologia, o Brasil, muitas vezes, ele acaba ficando um pouco atrás, ou pelo menos muitas das coisas que acontecem, a gente acaba não tendo notícia, apesar de ter muita empresa de sensores, Sim. dispositivos em mercados bem específicos, como Smart Industry, agricultura, Uhum. eu entendo que tenha sido um desafio grande vocês começarem não, nós vamos fazer um hardware, vamos fazer uma tela e ela vai ser conectada, ela não vai ser aquele pendrive só que eu boto no futuro, eu vou poder personalizar. Como é que foi essa história? E depois eu queria que você já linkasse, porque você falou de multiversos, né? Quando as pessoas falam, elas falam, o metaverso acabou. Você não falou nem de meta, nem de um só, você falou de multiversos. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Como foi fazer a primeira tela, o grande desafio e o que a gente está falando de multiversos daqui para frente também. É, a primeira tela foi um momento super especial que infelizmente eu não estava presencialmente, porque os meus sócios foram para a China com um projeto de tecnologia embaixo do braço, né, então assim, ele foi desenhado conceitualmente como ia ser a tela. A gente sabia que a gente precisava embarcar uma série de sensores ali dentro, né, desde o GPS, eh, que a gente queria saber onde a tela estaria em todos os momentos, então hoje eu sei aonde estão todas as telas da Mobis, né. A gente precisava ter uma tecnologia de internet das coisas muito, eh, muito foda, porque a gente tem que fazer toda a manutenção das telas, muitas são remotas, né, então a gente já tem que poder acessar as telas aonde quer que elas estejam. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, em todas as cidades, áreas de sombra, né, então a internet ela não poderia prejudicar a mídia do cliente, nem sequer eu poderia, não coletar a audiência daquele local. Tenho que poder coletar a audiência, então ali dentro, a gente criou, assim, uma engenhoca, é uma engenhoca que digo assim, mas é uma engenhoca linda, com tecnologia proprietária, né, de hardware e software, para que a gente pudesse, eh, entregar para o nosso cliente um grande celularzão, que é isso que ele é, na verdade, um grande celularzão, para veicular a mídia dele de uma forma realmente digital.
né, conectada na nuvem, na nossa nuvem, né, porque a maior parte do LED é feito na China, fabricado na China, então por isso eles tiveram que meus sócios foram para lá, né, para saber qual era, entrevistar várias fábricas e fornecedores e tal, para entender quem ia ser o nosso parceiro ponta firme para entregar as telas. Mas a gente não queria botar na nuvem chinesa, a gente, né, fez as devidas adaptações, botou nosso software dentro e tudo mais. Então, a primeira tela da Mobis foi feita no quarto de hotel dos meus sócios, lá em Shenzhen, com uma equipe de, sei lá, meia dúzia de engenheiros chineses que não falavam inglês. Nem sequer português, obviamente, né? E eu acho que deve ter sido um grande barato, assim, ver funcionando. Para mim, o meu primeiro grande barato foi a primeira vez que a tela rodou na rua. E eu estava em casa, porque eu fiquei em casa trabalhando, e o pessoal, né, os meninos, o time, foram dar a primeira voltinha aí no carro do Fábio, com a tela, e aí passaram, assim, na frente da minha casa, pararam com a tela, assim, cara, foi emocionante, assim. E isso que é diferente o hardware. O hardware, ele tem... É incrível você vê-lo, né, Uhum. assim, na rua. É diferente de você fazer um produto digital. O produto digital é muito maneiro, eu adoro também, incrível, mas, você poder ver, tocar, né, e aí iterar, evoluir no hardware, e aí seu pai vê, sua avó, seu, né, a sua filha, minha filha toda hora: "Mamãe, é um buzzer, mamãe, o buzzer estava desligado". Buzzer é o nome que vocês dão para as telas, É, né? Essa para as telas. é isso. E aí é um barato, assim, que eu não tinha tido até então, e é bem emocionante até hoje. E o Table tem um pouco disso, o Table 4, porque ele não é hardware, mas ele é físico também, né, apesar de o restaurante não é meu, a comida não é minha e etcétera, mas ele tem um quê de humanidade, assim, de coisa física, material, que É é o que a também gente bem fala interessante. bastante do futuro figital, né, para usar o termo que o pessoal está Sim, usando bastante. É o é, físico permitindo, quer dizer, o digital permitindo que coisas aconteçam é, no mundo físico, que eu acho que acaba enfrentando um pouco aquela questão da epidemia de solidão que você falou. Para vocês é importante que as pessoas estejam na rua, né? claro. Você tá falando de mídia exterior, mas não só por uma questão de negócio, né? Porque o Uber tem que rodar, porque as pessoas têm que ver as campanhas, porque os restaurantes têm que encher, porque a economia tem que girar, para que a gente possa, Exatamente. dentro da gig economy, ter também mais renda, mais economia girando, crescendo e tudo mais. A gente está chegando nos 5 minutos finais do nosso Sim. tempo aí, tinha Que pena. muita coisa para falar, mas eu queria que você falasse um pouco. Você citou, e eu não posso deixar de puxar o assunto, né? Eu não tenho nenhum lugar de falar sobre isso, apesar de ter uma filha e que muitas vezes enfrenta essas questões. A minha filha é atleta de futebol, então enfrenta muito esse ambiente masculinizado do futebol. E você falou dessa questão de ser mulher, ser empreendedora, ser mãe, num mundo que, quando a gente olha, né, a quantidade, o percentual de founders mulheres, fundadoras mulheres, de empresas investidas por fundos ainda é muito pequeno. Vem melhorando, mas melhorou muito discretamente ao longo dos últimos anos. Eu Sim. queria que você falasse para outras potenciais empreendedoras ou para outros empreendedores que muitas vezes acabam de uma maneira, digamos assim, estrutural, não sendo positivamente alavancas, né, para essas empreendedoras mulheres que querem de repente trilhar algum caminho de inovação, de tecnologia, né? Porque eu acho que se eu fizesse um conjunto de, né? Você tinha uma banda de rock, era cantora de rock, você é uma pessoa de produto, você é uma empreendedora. Na verdade, acho que a interseção de mulheres nesses conjuntos É verdade. tende a zero, né? Apesar de você ter falado que Caraca. você interrompeu o sonho da banda, você, para mim, ainda continua sendo a que eu vi cantando Gente, eu não tinha nas festas de final de ano da empresa e tal. Mas fala para esse público, né? Eu espero que a gente tenha muitas mulheres querendo empreender cada vez mais, porque eu acho que quanto mais diversidade a gente tiver no empreendimento, nos empreendimentos, nas startups, é mais inovação, é mais inclusão, mais Sim, acolhimento de outras pessoas nos times. claro.
Eu não tinha percebido isso, até a questão da banda realmente é um universo também ainda muito masculino, o que é Mas horrível, né. desculpa te discordar de você Hum, nesse sentido, que você falou que você sempre foi CLT e o teu primeiro empreendimento foi a Mobília. Não foi, foi a banda. é É verdade, porque a banda é um empreendimento, você é tem que verdade, enfrentar, você tem que conseguir show, você tem que é construir ali a verdade. sua rede, né? Pelo menos é uma É, opinião, mas inclusive design eu aprendi fazendo flyer de banda, é. né, tipo é, bom, o que que eu falaria para outras mulheres e que eu acho que me ajudou muito, assim, sempre? Eu sempre transitei bem em ambientes em que eu era uma das poucas mulheres, assim. Eu tenho a maior parte de amigos homens, e eu tenho acho que eu tenho até um pouco mais de dificuldade de fazer amizades com mulheres, assim, ao longo do tempo, não sei porquê, né, algo que assim, papo de terapia, enfim. Mas eu acho que o que eu diria, assim, para uma mulher que está querendo empreender ou ter uma banda, cara, eu acho que o estudo, ele te dá uma confiança que você precisa ter, pra você vencer, os preconceitos. Então, assim, você tá bem preparado, é aquilo, você tem que tentar diminuir as vezes em que você vai para algum lugar com a bunda na janela, entendeu? No sentido de tipo, cara, vai fazer uma apresentação? Você vai fazer uma apresentação, cara. Tu vai, cara, estuda, você vai, não faça coisa no superficial e tal, porque isso te dá confiança, entendeu? Então você vai chegar lá, você não vai gaguejar, ou você até pode gaguejar uma vez, aí depois você vai fazer de novo na quinta vez, você já não tá mais gaguejando, né? Então eu acho que a preparação é um troço que, me ajuda muito, a transitar nesses meios, porque ela me dá confiança, assim: "Cara, eu sou boa, eu sei do que eu tô Uhum. falando, ninguém conhece meu negócio melhor do que eu", sabe, como é que vai mas sim, já sofri algumas situações, assim, que não foram tão legais, mas infelizmente eu acho que o mundo não evolui na velocidade em que a gente gostaria, mas tem certas coisas que a gente não pode mudar, mas a gente consegue mudar o que que a gente como a gente reage quando uma questão dessa acontece, né. E então eu acho que a preparação para mim, eu acho que é a coisa mais importante, é o estudo, preparação e que isso vai te dar mais confiança para você conseguir navegar de uma maneira mais suave, assim, nesses ambientes. Bacana. E que o futuro do empreendedorismo, então, tenha mais mulheres, né? Que eu falo, mesmo que a gente Sim. tenha que passar por essa transição, que o mundo que as nossas filhas enfrentem, né, seja um mundo onde tenha mais equidade para empreender. Claro, É. porque, assim, a gente tem mais mulheres do que homens no mundo, né. E existem produtos para as mulheres que são feitas por produtos que são para mulheres e que são feitos por homens. Uhum. Então, assim, não tem nada mais absurdo do que isso e na minha filosofia, no meu método, isso jamais aconteceria, né, tipo, então, enfim, que o futuro seja diferente e que as coisas sejam mais rápidas, que as Eu acho que informações sejam mais rápidas. na comunidade de produtos a gente já vê muita iniciativa, né, tem a Sim, iniciativa Mulheres de Produto, eu já sim. vejo muita formação de mulheres que fazem transição de carreira, que vêm de outros setores, encontrando na área de produto, né. Você vem da área do design, Não, né, de comunicação, comunicação, que você é, falou que aprendeu a fazer design com flyer, mas é porque é. eu tenho você como designer institucional, Eu amo produteira, design também. Eu então sou muito metida no design. mas assim, você vê gente que vem da área de comunicação, da área de design, da área de nutrição, psicologia, pedagogia, entrando para criar produtos, que era uma área também masculinizada, porque vinha muito próxima da área de tecnologia. Sim, Então a gente começa a ver muito mais presença de mulheres como desenvolvedoras, tech leads, sim. pessoas de produto. Então acho que é um mundo que está em transformação. Eu acho que você é, né, uma referência assim na área, como empreendedora, como alguém que veio de uma carreira CLT, como você mesma disse, mas que se preparou, não vou dizer se jogou, se preparou para É isso. empreender, aplicou aquele método que você aprendeu, testou várias ideias boas, não tão boas, acho que ficaram na gaveta, que vieram depois. Eu acho que é muito bom a gente Sim. poder conversar sobre isso. Bom, está terminando aqui, eu queria, se você tiver uma mensagem final, antes de eu fazer o merchan
aqui do livro e do podcast. Mensagem final, falando ainda sobre empreendedorismo, assim, cara, para você tentar se divertir, assim, na jornada. E é importante você, em vários momentos, fazer esse assessment de, tipo, ainda tá divertido, né? Porque o empreendedorismo, ele não tem, assim, o resultado, né? Que não é... Você não consegue prever. O futuro daquilo que você está empreendendo, você não consegue prever, né? Você vai trabalhar o máximo que você pode, se esforçar e tal, né? Então, aquilo precisa ser divertido. Aquilo realmente, assim, cara, é difícil pra caramba. Então, se você não estiver se divertindo, aprendendo e com um saldo positivo, vai fazer outra coisa. É isso. Obrigado. E para quem gosta de se divertir lendo, né, empreendendo e lendo, aqui de novo, queria divulgar para vocês o livro que eu tive o prazer de organizar, mas que contou com feras como a Flay, contando a história da Mobis, mas várias outras. Aqui a gente tem outras empreendedoras mulheres, né, como a Carla da Faz Game, como a Tainá da Future Law. Vários casos onde também mulheres foram super importantes. É um livro sobre startups que enfrentaram o desafio de empreender no Rio. Várias histórias super legais, contadas muitas vezes em primeira e terceira pessoa, né? Que eu tive o prazer de conversar com vários dos empreendedores, mas o nosso time que ajudou a produzir o livro fez um trabalho muito legal. Não só aquele trabalho onde você vê na capa da revista mais famosa do Brasil, de só empreendedores de sucesso, mas de pessoas reais que se divertiram, que enfrentaram problemas, que encontraram dores e que aplicaram métodos mais formais ou menos formais para trazerem soluções para isso. E a gente vai encerrando aqui esse episódio fantástico com a Flay. Obrigada. Obrigado também por estar aqui, obrigado por acreditar em empreender no Rio. E o podcast Os Futuros do Amanhã, se esse é o primeiro que você está assistindo, passa a assinar aí o canal, clica no sininho para ter as atualizações, fazendo aquele merchan básico aí que os meus grandes gurus, né, dos podcasts sempre falam, mas aqui a gente não tenta acertar o futuro, a gente tenta imaginar todos os futuros infinitos possíveis, porque isso ajuda a gente a se preparar para o futuro cada vez mais. Obrigado, Flay, obrigado ao time da Betamax, Léo e Breno, que está aqui com a gente hoje, né, Juan, Juan, vai cortar esse pedaço aí no final? Não vai cortar, não. Mas muito legal contar aqui. A gente está aqui no Rio, valorizando aqui o estúdio super bacana, onde um grande clube carioca surgiu. Tá bom? Vamos embora, até o próximo episódio.